Olá, minhas deusas e meus deuses, sejam muito bem-vindos ao canal Despertar da Deusa. E hoje, como prometido, nós vamos dar continuidade ao nosso livro, O Co-Criador da Realidade. Deusas e deuses, hoje nós vamos falar sobre as outras emoções que a gente sente e que estão abaixo da tabela de Hawkins. No outro vídeo, nós falamos, sobre a vergonha, a culpa e a apatia. Hoje nós vamos falar sobre a tristeza. A tristeza, quando você sente essa emoção, você está vibrando a 75 Hz. É isso mesmo. Vibrando nesse nível de consciência, a pessoa se acomoda na percepção de que a dor, as perdas, o sofrimento e os fracassos são normais e inevitáveis. A vibração da tristeza está associada a sentimentos de desânimo, melancolia, nostalgia, luto crônico, pessimismo, remorso, depressão e similares. Na tristeza, a pessoa vê a vida em preto e branco. É incapaz de sorrir ou se divertir. Sempre vê o lado negativo das coisas e aquilo que está faltando. E aí? Quando que você vibra na tristeza? Você sofre porque não tem dinheiro suficiente? Porque tem dívidas? Porque sente que o dinheiro voa das suas mãos? Você considera a dor física um grande sofrimento? E perdas materiais? E as financeiras? Você ainda está de luto e chora a morte de uma pessoa querida que faleceu há mais de 5 anos? Você pensa na sua infância, na sua adolescência com pesar? Com pena de si mesmo? Normalmente você tem a sensação de que nada dá certo para você? Você se sente limitado? Limitada? Você sofre por não poder fazer ou ter tudo o que gostaria? Você tem a impressão de que ninguém o ama de verdade. Você dá muito mais do que recebe. Você está sozinho na vida. Quem vibra nesse lugar está emanando uma vibração de 75 Hz. E quando você fica vibrando nessa emoção, gente, isso aqui não quer dizer que você não vá sentir tristeza, tá? Você não vai sentir medo, sentir as emoções. A questão é, você fica nesse lugar ou você sente e ressignifica aquilo. Lembrando que é assim que funciona. Toma consciência e ressignifica o processo. Não ficar naquele lugar, entendeu? A próxima emoção é o medo. O medo, ele vibra em 100 Hz. No nível do medo, predominam sentimentos de insegurança, estresse crônico, exaustão e inibição. O medo, ele paralisa e impede qualquer ação que poderia promover algum tipo de crescimento ou elevação da consciência. A pessoa sente-se constantemente ameaçada e vê o mundo como perigoso e Ameaçador. por isso tem uma tendência ao pessimismo e vislumbrar os cenários mais catastróficos a se preparar para os piores desfechos possíveis. Sabe aquela pessoa que quando tem uma oportunidade ela já fica desesperada? Ela imagina 1001 problema porque ela tem medo do desconhecido, né? E isso impede de evoluir, de crescer. Outros aspectos das pessoas que vibram no medo é que, por se sentirem em constante perigo, têm uma inclinação a renunciar à sua autonomia e a entregar a sua vida à gestão de alguém ou alguma instituição governamental, política ou religiosa. Aquela pessoa, ela tem tanto medo de ser dona de si, de tomar decisões, porque uma tomada de decisão, ela requer uma cisão, né? Então, você tem que estar disposta, tem que estar disposto a tomar a decisão e assumir o risco daquilo. E tem gente que não se coloca nesse lugar. O medo acaba dominando ela de uma tal forma que ela prefere que alguém resolva para ela, fica à mercê, né, das coisas do governo, de alguma parte religiosa, enfim. Isso é perigoso, né? Você tem medo de ganhar muito dinheiro? Vamos refletir.
Não saber o que fazer e acabar perdendo tudo? Ou das pessoas começarem a lhe pedir empréstimos? Ou sentirem inveja de você? Você tem medo de ganhar dinheiro? Porque se você tem medo... Ai, nossa, já pensou se eu ficar rico? Todo mundo vai pedir dinheiro pra mim. Ai, já pensou se eu ficar muito rico? Todo mundo vai ficar com inveja de mim. Pronto, você já bloqueou a riqueza na sua vida. Aí, pega essa. Você tem medo de ficar pobre de novo? Se caso você estiver rico? Ou de ficar doente? Você tem medo de morrer? De nunca encontrar sua alma gêmea? Você pensa e fala coisas como: para morrer basta estar vivo. Isso é uma crença. É uma crença que vibra no medo. Você acha que a pandemia, guerra, violência e as crises econômicas vão chegar a níveis insuportáveis? Você acha que a qualquer momento o seu marido, esposa, sócio, filhos, enfim, vai aprontar ou enganar ou te trair? Você guarda dinheiro porque a qualquer momento pode surgir uma emergência. Quando você vibra nesse lugar, o que você está criando? Está criando emergência. Está criando problema. Sabe aquela situação? Toda vez que você acumula, né? Você faz um tanto de dinheiro, o carro quebra, você fica doente, você gasta em farmácia. Por quê? Você criou vibrando inconscientemente nesse medo. Entende? Enfim. A próxima emoção é o desejo. O desejo, a gente está vibrando em 125 Hz. Apesar de ainda ser uma frequência baixa, quando comparado com a vergonha, a culpa e a apatia, o desejo já pode ser considerado como um estado mais elevado. Opa, tá começando a melhorar o negócio, hein, gente? No qual a pessoa começa a ter a energia para querer e efetivamente realizar algo. Contudo, o desejo normalmente se expressa na forma de dependências, vícios e compulsões. De modo que a pessoa tem a percepção de que a sua felicidade é condicionada à obtenção de algo externo. O desejo se relaciona aos caprichos insaciáveis do ego. Aquele eterno sentimento de insatisfação e de busca por mais e mais, o que conduz o comportamento de ganância, egoísmo e acumulação. Ainda assim, o desejo, quando bem direcionado, pode servir de motivação para alcançar objetivos e até para ascender a níveis mais elevados de consciência. Então, vocês percebem que na vibração do desejo, se você deseja só aquela, sabe aquela criança que só quer? Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você não age de acordo com o que você deseja, você não tem um planejamento, um objetivo, é só uma vontade. E aí você não realiza porque você não tem as metas e os objetivos claros, e você fica no lugar só da vibração do desejo, e aí você entra no lugar da sombra, né? Da ganância, do egoísmo, do vício, da compulsão. Você entra para esse lugar, que te dá, né, um nível de dopamina rápido. Então vamos refletir. Você tem alguma dependência ou vício nocivo? Cigarro, bebida, drogas, jogo, comida, compra, pornografia, medicamentos controlados, enfim. Você faz coleção de alguma coisa e acha que ainda não tem itens o suficiente? Você se sente frustrado quando vê alguém comprando ou fazendo algo que é impossível para você nesse momento? Você nunca está satisfeito com a quantidade de roupas, sapatos, brincos e relógios que você tem? Você nunca está satisfeito com a sua aparência, com o governo, com a sua casa? Nunca está satisfeito. Você tem um sentimento quase constante de que está faltando algo na sua vida para você realmente ser feliz? Você acha que não conseguiria sobreviver se o seu marido ou a sua esposa o deixasse? Essas são perguntas que fazem a gente refletir se a gente está vibrando o tempo todo nesse lugar, né? Ou se a gente só está passando pelo sentimento, que é o que eu falei. Nós somos seres humanos, nós somos feitos de emoções.
Então, não significa, nossa, eu nunca mais vou vibrar no medo. Nossa, eu nunca mais, não é positividade tóxica aqui, entendeu? A questão é, você fica nesse lugar ou você passa por esse lugar e transcende? É aí. E logo após vem o sentimento de raiva. Bia, por que que a raiva está acima do desejo? O desejo não seria melhor? Vamos analisar. A raiva, ela tá vibrando em 150 Hz. A raiva, que normalmente decorre de um desejo não satisfeito, é uma energia em movimento que tanto pode se expressar de maneira destrutiva quanto construtiva. É isso mesmo, gente. Você já ouviu aquela frase? Eu costumo falar assim, o caos ele antecede a ordem. Então, tem gente que tá na raiva e deixa ser consumido pela raiva. E tem gente que sente a raiva. Sabe quando você sente raiva daquele momento? Tipo, meu, chega, eu não aguento mais esse lugar. Ah, né? Vou sair daqui. Aquela raiva que te faz movimentar. É uma raiva que faz você sair daquela porcaria toda que você tá. Entendeu? E em seu aspecto destrutivo, o mais comum, a raiva se apresenta na forma de sentimentos de mágoa, ressentimento, vingança, irritação, conflito, agressividade e, em último caso, de ódio. Essa é a que te destrói. Já em seu aspecto construtivo, a raiva se torna motivação para agir no sentido de buscar a liberdade, o bem-estar, a plena satisfação das necessidades. E aí, você está usando a raiva para te destruir ou para te construir? Vamos ver se você está vibrando muito na raiva. Você acha que gente rica é arrogante? Você tem nojo de gente rica e arrogante? Você se irrita com os vendedores insistentes e líderes religiosos fervorosos e políticos supostamente corruptos? Você tem raiva de gente que reclama, julga, critica e vitimiza? Gente, esse lugar aqui é quando você deixa o seu ego comandar você. Porque se você está ocupada, né, ocupado, criando a sua realidade, você concorda comigo que não dá tempo de ficar sentindo raiva do que o governo tá fazendo, deixando de fazer? Do que o outro, se o outro tá se vitimizando ou não está? Se você está olhando para fora, significa que tá vazio aqui dentro. Entende? Você tem vontade de se vingar de alguém que sacaneou você? Você já desejou dar uma surra naquela pessoa e contratar alguém para fazer isso? Já desejou que a pessoa sumisse? Já teve vontade de você mesmo sumir com aquela pessoa? Essa raiva é perigosa, hein? Você se torna agressivo quando alguém tenta impor alguma coisa e só percebe a atitude muito tempo depois? Você já sentiu raiva de Deus? E de você mesmo? E dos seus pais? Você odeia gente folgada e mal educada? Odeia um determinado artista ou político? Você se odeia? Você tem tanta raiva de uma pessoa que o ofendeu que está fazendo de tudo para dar a volta por cima só para mostrar que ela estava errada? Sabe quando que você vai sair desse lugar? Se você ficar nessas situações? Nunca. Porque não existe o outro, né? Mais pra frente nós vamos entender isso. Existe o que eu vejo no outro, que existe dentro de mim que precisa ser curado. Faz sentido pra vocês? E também hoje vamos falar do orgulho. O orgulho, ele tá vibrando em 175 Hz. No nível do orgulho, sentimentos de vergonha, culpa, desespero e medo, eles são dissipados. E a pessoa começa a se sentir mais positiva, mais confiante, com um considerável aumento em sua autoestima.
Ainda assim, o orgulho continua sendo considerado uma frequência baixa e pode facilmente se converter em arrogância, egoísmo, reatividade e intolerância. O ego de quem vibra no orgulho é extremamente vulnerável a ataques e a conflitos, né? Por isso, está constantemente na defensiva, o que com facilidade pode levá-lo de volta para níveis mais baixos, como a raiva, o medo ou a vergonha. No orgulho, a pessoa ainda tem seus pensamentos e sentimentos e comportamentos determinados pelas circunstâncias externas. Então, essa pessoa ainda está olhando para fora, né? Lembra que eu falei, não existe o outro? Então, a pessoa ainda está no ego olhando para fora. Isto é, ela está sempre na reação e na justificação. O orgulho, ele é o nível de consciência predominante em todas as formas de fanatismo e segregação, religiosa, política, nacionalista, racista e etc. Então, a gente vai refletir agora, pensa comigo. Você repete frases como, eu sou pobre, mas sou honesto. Você prefere passar fome a pedir ajuda financeira para sua família? Você prefere morrer do que parar de fumar? Você se orgulha de ter feito muito esforço para conquistar um patrimônio que você tem hoje? Você se acha ligeiramente superior aos demais porque você é vegano, ou você é doutor, espiritualizado, atleta, ou por qualquer outro motivo que o diferencie? Isso tudo, gente, é ego. Não é essência. Você sente que age do jeito certo, mas tem sempre alguém que aparece para questionar, criticar e complicar tudo? Você tem a impressão de que as pessoas não se esforçam como você quando está trabalhando em grupo? Você tem total certeza de que o seu nível de consciência é o mais elevado do que o dos seus pais? Você já entrou em uma briga por causa de futebol, religião ou política? Você dança conforme a música, ou seja, trata bem quem lhe trata bem e trata mal quem lhe trata mal? Acha que essa é a forma mais inteligente de se relacionar? Quando você entra nesse lugar, você começa a criar mais disso para sua realidade. Lembrando que toda emoção que a gente permanece é a assinatura vibracional que a gente manda para o universo. Então é como se você falasse assim: universo, pode mandar mais pessoas para me irritar. Universo, pode colocar mais situações na minha vida para eu me sentir assim. Porque você imagina, o universo ele não fala palavras, né? Não fala português, não fala inglês, não, como que seria, né? O universo fala português, tá? E quem mora na China não fala com o universo, não se comunica. Não tem como, né, gente? O universo, ele é vibração. Somos energias. Dá pra gente começar pelo fato de que somos átomos. Mas isso é um papo para outra hora. Então, imagina que em volta de você existe ondas eletromagnéticas o tempo todo ressoando. Você sentiu o medo, você puxou situações que te geram medo. Você sentiu orgulho, você puxa situações para te colocar naquele lugar. Você sentiu raiva, você atrai pessoas e situações para te expandir aquela emoção. Então, estar consciente é saber, opa, peraí, eu tô sentindo medo. Por que eu tô sentindo medo? O que é que está me causando medo? É isso aqui que tá me causando medo. Então, peraí, qual é a ação que eu posso fazer diferente para transmutar essa sensação? Para transformar. E aí é nesse lugar que você começa a se tornar o co-criador da realidade, da sua realidade. E por hoje falamos sobre essas emoções e no próximo vídeo nós vamos entrar da coragem para cima. Vamos falar da coragem, da boa vontade e da disposição, da aceitação, da razão,
do amor, da alegria e da paz. Eu vou trazer todos esses temas para você, essas emoções para vocês no próximo vídeo. Lembrando que os vídeos aqui no canal vão ser toda segunda-feira e toda sexta-feira. Vou estipular um horário ainda, não coloquei, mas teremos vídeos nesses 2 dias da semana. E eu espero você. Se você gostou, curte, compartilha com aquela pessoa que vai adorar saber sobre a frequência vibracional de cada emoção que a gente sente. Um beijo, deusas e deuses deste canal. Eu espero vocês no próximo vídeo.